EBD lição 10, 9 de março de 2025. Estamos chegando praticamente ao fechar mais um trimestre, primeiro trimestre de 2025. Já na 10ª lição, ainda resta mais 3, 11, 12, 13. E a 10ª lição vai nos aproximar do fim. E já foi lançado a segunda EBD de 2025. Mas o título de hoje, na lição 10, diz assim: o pecado corrompeu a natureza humana. E o texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade a ser praticada é: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E a lição, a leitura bíblica, ela estará em Gênesis e em Romanos. Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela perguntou, ela não disse. Ela se comunicou com a mulher e perguntou: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher sabiamente responde: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Gênesis 3:1 nos dá aqui na lição a pergunta da serpente. Aí tem o 2, o 3 e o 4, e aqui ela passa para o 6. E aí ele já digita a concepção do pecado. Que foi que ela fez em cima de uma indagação da serpente. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí vem Romanos 5. A mulher concebeu o pecado no jardim através de Gênesis 3. E o que aconteceu em Gênesis 5? Romanos 5. Romanos já é o outro lado da história. Já é as cartas do apóstolo pelo Espírito Santo às igrejas, onde há salvação do pecado para o pecador. Pelo que, como por um homem entrou o pecado, na queda da mulher, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quando ele diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado ele não é julgado se não tiver lei. Quem foi que criou a lei? Foi Deus. Então Deus cria a lei para que a atitude do homem seja julgada. Quando a atitude é julgada, ela é resolvida e ela é aplicada a pena devida. Então, se ele paga uma pena, ele tem direito a aquilo com quem está lhe julgando, né? Então, todo juízo sobre alguém, sobre uma prática, é para um fruto. E foi o que aconteceu com a lei. A lei era de Deus. O pecado só era imputado se houvesse a lei. Por isso que quando o povo deixava a lei, eles não equilibravam-se no pecado, porque eles não tinham noção e entendimento do que seria pecado. Então eles fariam tudo deliberadamente, e eles seriam já de natureza, pela conceição de Eva, a concepção do pecado, eles já seriam
condenados. Então, quando a lei entra em ação, ela entra em juízo, porque quando ela julga, ela conscientiza ele de que ele não pode fazer, de que ele não pode praticar, e de que em praticar e ser julgado tem pena. Pena é a justiça aplicada. Pena é uma consequência do pecado. Então, se não há lei, não é que não há pecado, não há juízo. E eles estavam debaixo de quê? Da condenação. A lei tinha que tirar a condenação, que era justamente o juízo, e explicar o que seria o pecado, que era não praticar a lei e não andar por ela. Todas as outras gentes que andavam sem lei não conheciam o pecado. Então eles faziam de tudo e faziam sem entendimento. E eram desconsiderados de Deus. Deus os condenava. É tanto que quando Cristo fala na parábola do semeador, ele caracteriza os 4 solos. Então Deus não dá conta de toda a casa de Noé. Ele deu conta de Noé, da restauração, e na 4ª geração chamou um a quem poderia ver a ação da sua conduta para descer por nação. Se agradou e o escolheu para si. De dentro da casa de Noé, eles teriam que olhar para Noé e teriam que servir a Deus por Noé. E aí Deus sabe quem foi que fez o que nenhum fez, nenhum teve entendimento, só Noé. Então, dali, o único culto seria realmente Noé apresentar sacrifício a Deus e reconciliava, porque tinha aliança entre ele e Deus. E os seus filhos teriam que fazer o que ele fez. Mas isso não justificava a chamada. A chamada veio mais na frente, na 4ª geração. Certamente, Deus não encontrou equilíbrio em nenhum que pudesse falar, né? Porque eu acho que Deus, ele não tardaria. Deus não tardaria. Ele teria antecedido, por exemplo, ele chamou Abraão na 4ª geração, ele poderia ter chamado na 1ª, na 2ª, na 3ª de netos, ou qualquer um filho de Noé. Então ele não fez assim. Primeiro que ele prova o homem e ele quer ver o que o homem pode fazer e tem entendimento. Então ele prova o entendimento dos homens. E ele provou de todos eles e chegou na 4ª geração o homem que ele pudesse fazer a aliança e preparar a nação para cumprir a promessa. Agora, voltando para Eva, né? A serpente, ela não... primeiro, a serpente era o mais vil animal da floresta, ou seja, uma coisa que não chamaria atenção e seria absurdo, mas Eva estava sem entendimento e sem noção. A noção dela seria o varão e a obediência. Então, partindo desse princípio em que Eva era uma inocente, ela vem na serpente, ou seja, ela vem naquilo que é mais vil, naquilo que não despertava tanto até a atenção de Deus para chegar ao casal. Em segundo plano, ela vem e fala. Outra coisa estranha, o réptil falou. 2 coisas muito estranhas. E ela não percebeu o que seria que estava falando. Mas a serpente falou com ela. E quando falou com ela, ela indagou. Então, outra causa muito absurda. Ela perguntou. Quando ela pergunta, ela quer saber. Quer saber o quê? O que Deus tinha em secreto ali. E inclusive se a mulher sabia. Então a mulher declarou para ela o que era que eles não poderiam fazer. Quando Deus destitui uma 1/3 parte, Deus conflitava, e torna-se claro na palavra de todas as profecias de Deus, que ele conflitou com um.
Se todos os outros estavam encariados a ele, nós não temos discernimento bíblico. O que temos a noção e o conhecimento e o que sabemos é que foi um. Então, um está intitulado como realmente o pior e o destituído, revelado que não houve como reaver. Caiu com esse um a terça parte. Então, nós estamos na vida com a salvação para ser tirada de dentro de uma natureza que essa terça parte derrubou. Primeiro, não é que a terça parte estavam todos condenados. Deus disse, destrua a terça parte. Caiu uma terça parte. Então, caiu uma terça parte de tumulto, de situações que não pode existir no reino de Deus. Então, Deus, quando destitui, Gabriel, quando vence, quando encara ele que vence, cai uma terça parte da sua parte. Então, cai tudo aquilo que era inferno, que era tumulto, que era absurdo no momento no reino, que não poderia existir no reino de Deus aquela situação. Até porque o reino que se estabelece em vida não faz sentido qualquer delinquência que possa destituir uma vida. Por exemplo, você vive hoje, aí você se depara com uma situação que lhe equívoca, lhe contorce todinha, e você olha para a situação e isso não faz sentido isso. Eu tenho que tirar isso da minha vida porque isso não faz sentido, isso está acabando com a vida. Então ali uma vida quem é que está na vida? Você. E a situação vem como? Vem para lhe destituir, vai para lhe destruir. Isso acontece, meus irmãos, consequentemente nós passamos por isso na vida na terra, porque é palavra de Deus. Então a situação vem para destituir a sua vida, lhe destruir. O que você faz? Você reage sobre ela. Pronto. Então a situação foi essa, que quando foi destituído uma terça parte. Tudo que estava segurando em vida e em composição aqueles seres foi derrubado. Então, o que nota-se com a construção e a criação? De que Deus uniu tudo e purificou. Porque, primeiro, a escuridão era o lugar de onde ia a fumaça dos pés de Deus, que isso é bíblico. Então, a escuridão, ela não continha troçais. O que continha na escuridão era o gelo, Netuno, Plutão, esses planetas que estão mais distantes, é as profundezas da escuridão, da fumaça dos pés de Deus. Então, quando a situação se gera que Deus destitui, ele destitui para as trevas. E quando Deus recolhe a troçagem, ele purifica no fogo para gerar a terra. A terra, quando ela é gerada e ela é exposta com Eva e Adão, era uma obra-prima, uma obra linda. Então, saiu de quem? Das mãos do Criador, de um Criador. E o Criador, o único Criador, era aquele que estava ali, sob o domínio da vida. Então, o que se gera contra isso, mostra e prova para Deus que o espírito que ele conflitou e lançou para fora estava existente, sem lugar. Porque quando ele destitui de tudo. Ele destitui de toda a composição que ele tinha e todo o poder de fazer parte do reino da vida. Então, quando a obra está pronta, quem manifesta sobre essa obra? A obra foi uma outra criação, né? E aí Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Só que ele faz de onde? Ele faz do pó. O pó é refinado, purificado no fogo. Quando ele encontra a purificação do pó, ele desenha o homem e lhe dá a vida. E isso levanta quem? O espírito da rebelião. Ele veio disfarçadamente e entrou. Então Deus fez o que sobrou da destituição. Então por esta natureza é que o pecado, quando cai, ele cai na mão do rebelado. Porque ele veio disfarçadamente, ele veio
em um ser vil da criação, de que tudo que Deus havia criado, ele veio e falou. E quando ele falou com o inocente. Então, ele também sabia que a criação era inocente a ele, não Deus. E Deus faz também para mostrar para ele e para a criação quem Deus é e quem é ele na história. Então, quando essa situação chega a esse ponto, é que Deus tem um subtotal sobre a criação e identifica o seu inimigo. Quando ele lhe dá uma ordem e a coisa vil vence. Uma coisa vil, ela poderia, né, hoje, por soberba, às vezes você fala com alguém, a pessoa lhe acha tão vil assim, tão indiferente, que nem olha, que nem responde, né? Geralmente a soberba, ela não, quem tiver em maior escala, não olha nem para quem está do lado. Aquela situação ali deveria ter acontecido com Eva, né? Eva deveria não ter nem dado razão para uma coisa vil, já vendo um homem, primeiro homem gerado, e a natureza purificada, cheia da glória de Deus. Então, aquela coisa viu chamar a atenção, né? Eu acho que talvez pela voz, ela achou incrível, talvez, não sei. Sei que a voz e a pergunta lhe atraiu a voz para lhe responder. Então, geralmente, a pessoa não traça nem conversa com a coisa vil. Então, a soberba faz a diferença. Mas lá no jardim não fez. Aquela mulher princesa, primeira mulher perfeita, né? Então ela não teve, ela deveria ali ter tido uma diferença, se tocado, mas o entendimento da mulher ali não concebeu nenhuma diferença com aquela coisa vil. E a coisa vil era justamente o espírito que estava nas trevas e manifestou na menor parte da criação. Então ela responde. E aí quando responde, pronto, perdeu. Conseguiu, se sentiu atraída desejavelmente pela comida da fruta, comeu e não deu para o marido. O marido na mesma cegueira, porque como ela não teve a percepção, que era a disjuntora, o marido ia ter. Né? Então o homem ele foi totalmente a vítima, porque ele realmente não dava para ali ele estar ligado, já que a disjuntora já veio passando, foi com o alimento já inaugurado. Né? Então ele disse, então talvez não tenha nem caído em si. Quando ele caiu em si com ela, eles estavam nus. Aí eles acordaram para o que estava criado. Então, no momento, o entendimento dele não foi para o que estava criado, que seria o entendimento de Deus. Então, o momento dele foi para realmente entender que ele era um homem e ela era uma mulher e que havia pares como eles de diferentes espécies. Talvez ele não tenha compreendido isso. Pelo menos sentiram que estavam nus, pegaram as folhas das árvores e se cobriram. E na viração do dia, quando Deus vem visitar, é que ele se esconde e Deus diz, Adão, por que você está se escondendo? Ele diz, Senhor, estou nu. E como que você sabe que você está nu? A mulher que tu me deste, me deu da comida e eu comi. Depois que eu comi, não se acabaram-se a vestimenta. Talvez até estivessem vestidos e não nus totalmente, mas após ter comido, ele se viu nu completamente, porque ele estava em glória. Então, tudo isso desencadeou o pecado. O que nós temos agora após essa situação? Fora do jardim, vai comer do suor do teu rosto e viver com a mulher que eu te dei. Pronto, a condenação. A condenação. Ele sai nu com a túnica que Deus deu e ela para viver do quê? Como? Então, há quem queira culpar a Deus. Não. Deus não teve culpa do que aconteceu. Ele foi criado.
Ele foi, criou a vida e deu a vida. Então, se Deus não faz, nós não existíamos. Nós não estaríamos aqui. Por maior que seja a batalha, entrar na vida, estar na vida e ter a Deus é saber que nós temos uma eterna vida. Então fomos gerados, temos um valor. Deus nos deu a vida. Então Deus gerou aquele homem para um propósito seu. E ele, ao ter caído, não estava perdido. Porque se ele não cai, ele teria restituído a sua parte angelical no reino. Como ele caiu, ele, sobre a obra destruída, ele agora vai ter que planejar a redenção. Ele poderia ter apagado tudo, destruído Adão, era pó e cinza, ter desfeito tudo. Mas o que aconteceu para Deus não destruir? A atitude de Abel. Abel, ele ofertou a Deus. Então, quando Deus encontrou no coração de Abel inclinação para Deus, então Deus se encontrou resgate para a criação. Então, a criação nada mais é do que um propósito de restituição àquilo que se desfez do reino da glória de Deus. Ela é considerada numa parábola como uma ovelha perdida. A ovelha que se perdeu, ele destituiu e ele vai restituir pela presença de todos os salvos na glória. Essa é a grande virada e a grande final da existência dos homens na terra e da criação. Então, Adão, Deus, quando vê a obra da criação, acontece ali entre o pecado e Deus, Adão e Deus, acontece ali um distanciamento satânico, maligno. Porque quando a serpente perguntou, ela respondeu, então ela já entrou em comunhão com ela. E em segundo plano, ela comeu. Porque a serpente disse, não, isso não acontecerá. Ela desfez o que Eva respondeu. Então, quando ela desfez, ela se uniu a ela. Então, a natureza da serpente do pecado ganhou e ele foi com ela para o inferno, sair do céu. Quando ele sai do céu, do plano do Espírito Santo, quando ele sai de Deus, ele sai para viver a sua própria vontade. E quando ele chega fora do jardim, ele está no despido para desenvolver para viver sem ter como e para viver a sua própria vontade, porque ele simplesmente respondeu e concordou com o plano e a resposta da serpente. Foi um momento ali que quem perdeu, quem perdeu, foi Deus e quem saiu. Aí o que a serpente faz? Monta no homem e começa a distanciá-lo de Deus em uma escuridão intensificada. Deus, quando fala com Adão, ele fala e veste ele. E quando fala que volta para ver Adão, Adão já tem até um homicídio. Mas o coração de um dos seus se inclinou para Deus. Então, ali, na queda, houve a grande tomada da obra feita divina para a obra natural e cruel, que é a vida difícil que todo o pecador encara e de que natureza ele foi trazido. Ele não foi concebido do pecado, ele foi feito das mãos de Deus. Então ele tinha divindade, os dois eram divinos. Agora, claro que o espírito rebelado ambicionou a divindade, porque ele construía além do pó, ele construía uma obra divina, ou seja, aquele que foi destituído, rebelado, ele ambicionou o lugar da divindade. O que aconteceu na criação, o divino. Então ele rouba o divino do que o Deus fez. E para Deus não perder a criação, Deus vem pelo coração do homem. E ele o distancia. Quando ele distancia Adão e o casal
Deus encontra de volta na família um homicídio. E Deus, para se chegar e ter ainda comunhão, aplica o juízo imediato para que aquilo não se tornasse uma ética, uma prática, um normal. Nasceu, um mata o outro, senão teria se tornado pela lei de quem criou e pela lei do pecado. Satanás, lógico que ia dar ênfase para aquilo que era pior. Então, quando ele vê a oferta a Deus, ele pega um e mata o outro. Com a vida de um, tira a vida do outro. Isso tudo foi o fruto do pecado. Foi o pecado corrompendo aquilo que era a natureza de Deus para a criação de Deus. E essa criação, ela teve dificuldade de Deus reencontrá-la. E até chegar o tempo de que Deus via que não tinha mais condição. Ou seja, a natureza, o homem divino que não nasceu do parto, ele corrompeu e destruiu toda a sua semente. E só salvou um do dilúvio, que foi Noé, para contar a história. E todo o resto precisou ser destituído, porque Deus não tinha acesso. Então Deus não ia poder ensinar. Deus não ia poder entrar na regência. E eles iam se destruir. Eles iam até ser tudo destruído e invadido. Então aquela criação ele prezou. Quando ele sentiu o cheiro do holocausto de Noé, ele refez a sua força, a sua esperança, as suas forças divinas de refazer o homem para si, de tomar ainda aquela obra algo para si. E estamos até hoje. Então, ali foi a corrupção para o fim. Essa corrupção do pecado não era para o homem ter vida, ter mundo mais, já era para ter sido consumida. Mas o Espírito Santo encontrou agrado e encontrou como restituir. Para isso, ele já se fez homem e já consumou o preço máximo que estava na lei e no juízo, e consumou o sacrifício para nós entrarmos por ele. Por isso, nessa manhã, nós estamos com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e nós temos a igreja, e nós temos a palavra, e nós temos o racional sarado, perfeito e protegido por Deus. Porque fora isso, fora Deus, só tem desequilíbrio, turbação e teologias fixas a um caminho que não há destino de Deus. E o único caminho seguro é o destino de Deus, porque tem vida eterna. Tem muitos caminhos que estão melhores, estão em paz, mas o destino não lhe assegura a vida eterna, até porque quem está vivendo não sabe nem o que é isso. E não quer crer, e não vai se esforçar para isso, para sair dessa natureza e restituir-se em Deus divinamente. Então, isso foi a leitura. A leitura já falou uma parte da lição, mas ela nos apresenta 3 pontos que é muito importante nos termos do conhecimento. A introdução diz assim na primeira frase: Oh Jesus, o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração de Deus, né? Então o capítulo 3, ele relata tudo. A interpretação do profundo no Espírito, só Deus para dar no Espírito Santo. Ler é muito fácil e passar por cima das coisas é muito fácil. Retirá-las. O conteúdo é que é um preço que cada um tem. Se fosse fácil, todo mundo vivia de igual modo, mas não é. Então, o conteúdo, a interpretação é que é o mais necessário. Sem a interpretação dessa palavra, não há como haver a salvação para uma alma e uma mente em Deus. O ponto 1, ele vai falar da doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Que doutrina é essa? Quem gerou o pecado? O autor do pecado?
O autor do pecado foi o corruptor da criação do homem. Quem corrompeu a criação? Quem conheceu, quem viu e quem não estava satisfeito com Deus, ou seja, estava contra Deus. E quem era esse? Os espíritos que foram destituídos das profundezas das trevas, foram lançados. Então, ele foi quem veio e disfarçadamente conseguiu desfazer a criação. Por inveja, por porfia, por rebeldia. Porque a criação era divina. Adão não nasceu de nenhuma mulher e nem Eva. Então ele derrubou o divino, mas não derrubou o poder da restituição e nem o autor. Foi sua obra. Ele talvez quisesse tocar no autor, mas é impossível. Aí é uma coisa impossível. Então ele vai tocar numa obra divina com muito furor, porque a condenação é algo terrível, é um furor terrível sobre o que é divino. Então o ódio foi tão grande, a ação maligna é tão grande que destrói cruelmente, e a condenação é muito grande. E aquele que for condenado, mas o que for salvo recebe a mesma glória que lhe foi destituída nas trevas, que ele destituiu os seus inimigos. Então o autor do pecado é esse que conseguiu corromper, que veio e derrubou a Eva. Diz assim, o diabo, Satanás, é a antiga serpente. Com a sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, a uma parte deles continuou na prisão. Então alguns anjos foram caídos e se estavam concordando certamente ou não, eles foram incluídos e eles caíram na destruição. Por que nós temos certeza? Porque nós estamos em um universo, nós estamos na vida, na criação e na terra. Mas o universo aí fora é todo limpo, não tem sujeira, não tem bagaço, só tem a explosão que ele uniu tudo e purificou no fogo máximo. E ali aconteceu, naquela purificação, as duas leis, o fogo e o gelo. E aí ela entrou na contração mesmo e espocou tudo. E hoje os tempos, né, os climas declaram como tudo sucedeu, porque reflete os climas que nós vivemos sobre a Terra, reflete o acontecimento. Você pode ver que os climas que nós vivemos na Terra reflete o que aconteceu. Então, hoje você pega não existe, não é possível, mas o espaço está cheio de pedaços de terra, né? Terras desfeitas e terras implanejadas, ou seja, deformadas sobre todo o universo. E Deus contou somente com o sol e a lua, que era onde ele queria que tivesse a vida, para que com o homem julgasse e o tirasse a sua parte da situação e do preço, porque foi um preço que toda a vida que nasce do pecado paga pela destituição e pela queda, ou seja, ele já nasce com a condenação da queda. Então o espaço não existia o que existiu na queda da destituição. Então ele destituiu uma parte, ou seja, ele não tirou só os anjos, foi lá, a Gabriel foi lá, expulsou todo, limpou e trouxe o espaço. Não, ele destituiu com tudo, ou seja, não sobrou nada. Então ele vem, une tudo, faz o que fez, explode para... tudo está escrito. Tudo que ele fez está escrito o que ele fez. Tudo que está criado está escrito o que ele fez. Então tudo denuncia e entrega a ação de Deus. A pessoa mais importante dessa vida para a vida eterna é Deus e a verdade de Jesus Cristo. Estou falando em nome de Jesus, estou falando no Espírito Santo. Logo é Deus, o Espírito, quem orienta para abrir o entendimento e nós temos a noção do que estamos vivendo e de onde estamos. Essa é a maior verdade. E diz assim, assim o pecado não teve a origem no Éden. O pecado não teve a origem no Éden, no demônio. Ele teve a origem no Éden, na natureza do homem.
No homem criado, a origem foi no Éden. Agora, no demônio, no espírito maligno que estava nas trevas e que com sutileza pôde ainda ter acesso rastrejado pela a criação, ou seja, ele entrou no pior da criação, que foi os répteis. Os répteis são os piores. Então ele entrou no réptil e Deus a condenou absolutamente. Então aquilo que aconteceu justificou que ele estava sob prisão. Eles estavam sob destituição também. Porque a terra, quando ela é fertilizada da floresta para colocar o casal, ele poderia ter fertilizado, colocado o casal em rua de ouro. Ele colocou na terra que ele purificou. Da terra subiu os répteis. Os répteis são a cadeia de vidas e que dá angústia. Então foi uma coisa que a terra produziu que não tem que suporte. Não tem formação perfeita, não tem definição. Então aquilo dá uma intriga com o nosso intelecto, porque no reino do céu, meus irmãos, no reino do céu não existe, no reino dos céus não existe répteis. E Deus não ia criar répteis. Os répteis, quando a gente vê um, corre lá e tira o que é possível, e outros que você não quer nem ver, porque aquilo ali tem uma linguagem da rebelião, do pecado. Então, o pecado, ele não nasceu no Éden, ele nasceu no Éden. O que não nasceu no Éden foi a rebelião, partiu de outro mundo, do mundo que Deus vai nos restituir. Mas a rebelião, o pecado, Adão caiu no Éden, que foi a desobediência. Entendeu? Então a afirmação aqui diz que o pecado não partiu do Éden. Da natureza partiu do Éden. Mas da rebelião, que não existia natureza, ele estava diante de Deus, né? Então Deus faz uma criação. Partiu da rebelião, partiu de uma consciência, partiu de uma liberdade, partiu de uma decisão, né? Então ele quis, ele que se gloriou, ele que fez o que fez. O 2 fala assim: foram abertos os vossos olhos. Era a ruptura imediata, a comunhão com o Criador. Abrir os olhos é quando a natureza, algumas reflexões que eu falei, já falei que aquela comida ela não era espiritual como qualquer outra que eles pudessem comer ali. Quando ele come a comida, o sangue, a veia, o coração, toda a natureza e o organismo tem outra pulsação. Então ali foi acontecido uma lei, tirou a mente dele e o temor e a unidade com Deus e o ligou ao corpo. Ou seja, o peso, tirou a leveza e jogou o peso do corpo, do pecado, da desobediência, e algo muito horrível realmente deve ter acontecido naquele momento. Porque o divino, ele foi tirado, né? Pode ser que no momento eles não tenham sentido, mas até hoje a natureza geme e sente. Que veio toda a condenação. O 3 é a consequência da queda no Éden. Qual foi a consequência? A consequência tem-se até hoje. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão que passou para a humanidade. A natureza do homem no pecado foi a maior consequência. A pulsação do sangue, o peso, e agora saia do jardim e vá plantar e comer do suor do seu rosto. Em uma situação dificílima que ele não tinha, digamos, vamos usar esse termo, uma panela para fazer um caldo. E nem sabia, porque ele foi tomando uma proporção muito dura. Apesar de que o jardim era um verdadeiro restaurante na época, porque o jardim continha todos os alimentos e naturais, de cadeias e de sentidos naturais, que era o fruto da semente. Então, sobre tudo que estava criado ali, Deus ia escrever tudo assim.
Então isso é muito grande e é muito forte. E a extensão do pecado? A extensão é enquanto houver corpo e conceição e casal, vai o pecado se estender. Então, o casal, a família, já passa a ser uma instituição de Deus. Mais uma razão pela qual Deus toma para si a criação em Noé, reedifica. Porque a família é uma instituição de Deus. O gênero, o feminino, o masculino, é uma instituição de Deus. É uma bênção de Deus, é um dom de Deus, é uma divindade. Ali tinha caído o contato, mas a divindade em criação estava contida, está em nós. Então nós somos um fruto do divino. O que nos traz na natureza é a desobediência e o contato que Cristo restabelece. Mas a natureza divina de homem, de Adão, e da beleza da mulher de Eva e dos dois filhos, né? Que um teve a bênção e outro não. Então tudo isso tem autógrafo divino. O homem é um ser divino. Jamais um demônio rebelado criaria o homem. Ele cria um monstro. E ele quer transformar o homem em um monstro, como ele fala. Por todos os meios com que ele tem acesso ao entendimento do homem, ele leva o homem para essa cadeia. Ou ele se disfarça de anjo, ou ele estando errado, é onde está a condenação. Então, a natureza é uma obra divina já. É tanto que a natureza, ela tinha com que viver no jardim, ela comia da fruta do pé da árvore, né? Não precisava de cozinheira, não precisava de receita. O fruto da árvore trazia. Israel foi alimentado no deserto com codornizes, ou seja, Deus fazia cair os pássaros assados para o povo no deserto. O maná vinha e enchia a terra, que seriam os biscoitos do deserto. Então, tudo isso é ação divina. E então a obra divina do amor. Então ele amou o casal e amou a criação, né? E aí ele relembra que é a criação das suas mãos. Em Noé ele restitui a família e a expansão do pecado, só que para amar tem que reconhecer, olha como Deus é santo e justo, que eles são pecado. Agora eles não têm mais acesso à divindade completa. Ele está em parte. Então era lindo, era o casal, produzia o casal também e dava continuidade, como ele mandou guardar na arca. Mas eles não eram divinos, ou seja, eles tinham a natureza do seu inimigo, do anjo que se rebelou. Então ali ele já chama para o que pode, depois do arrependimento. Do arrependimento foi de ver a consequência e não o plano. Ele caiu sem estar completo, não em companhia, mas em formação. Então, em Noé, ele abençoa e cheira suave a ação de Noé. Ou seja, Noé ele creu, aquilo agradou a Deus. Pronto, tem um amigo. Salvei um amigo e o pai de cada espécie. Quando ele salva, ele sabe e reconhece o pecado, mas ele ama o que Noé o devolveu. Noé devolveu para ele confiança. Noé, quando abre a arca, constrói a arca, faz tudo como ele fez, isso num grau de contato muito difícil, por conta do inimigo e daquilo que estava denegrido e acabado sobre a geração dele. Então, num contato difícil, ele fazia tudo por fé, entrou, fechou e Deus destruiu. Foi preciso destruir, não tinha como haver Deus em nada que estivesse sobre a natureza de Adão. Então, quando ele sai, que ele oferta, o cheiro sobe agradável do holocausto. Ou seja, ele quando sai, ele esqueceu o Criador? Não. Ele foi lá, levou os animais, partiu no meio e ofereceu. Então, é um culto, uma aliança. Então, ele tem liberdade e está aliançado com Deus.
e na posteridade dele, desse homem, ele consegue Abraão, que faz o mesmo que o tataravô. Era quarto neto, então ele era o tataravô de Noé. Só na quarta geração Deus conseguiu se agradar. E a extensão do pecado é os pares, os casais, e ali Deus diz que vai formar uma nação, porque ele tirou a semente e guardou para que se fizesse como ele planejou, ou seja, ele não abandonou a obra e destruiu. Se fechasse a mão e abrisse, acabou. Então ele não fez isso, ele investiu na nação, ele disse, vou constituir uma nação sobre essa criação. Ele planejou desde dentro da arca, com toda tudo que fez colocou na arca. Então dentro da arca já estava o mundo, já estava ali a obra da criação para nascer sua nação. Então a extensão do pecado é natural, a extensão do pecado é a natureza ela produz, a natureza ela está aí para produzir, ela está aí para viver e para fazer tudo o que lhe der na telha, porque ela está com dois destinos, ela está com o inimigo e está com Deus. Se decidir por Deus, ela renuncia à natureza e eu modero o poder ela todinha para viver, renuncia, ajusta ela todinha para Deus. Se ela não tiver a Deus, ela faz o que está no mundo aí, está na vida de todo mundo. Nós vivemos a liberdade da vida. A vida é toda de quem fizer o que quer e não encontrar o caminho. Aí o 2 fala da heresia, que nega o advento do pecado. A primeira heresia que vem no ponto 1 é o pelagianismo. O pelagianismo é um conteúdo leignécio. Por que ele é leignécio? Porque ele diz que o nome, porque ele foi gerado pelo monge e é uma das heresias mais antigas. Ele apresenta 2 pontos: o conteúdo doutrinário, porque ele é herege, a resposta da Bíblia. O conteúdo doutrinário dele foi um monge britânico que exerceu em 360 a 420 e ele se transferiu para Roma e elegeu esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo teológico que contradiz o pecado da natureza, ou seja, ele diz o que? Ele diz que o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento dele. O pelagianismo foi condenado no exílio de Éfeso em 431. Pronto, ele nega que o pecado venha de Adão, que a transgressão de Adão afetasse os outros. Então isso nem se confessa muito, porque é 100% herege, que não tem como, por exemplo, uma pessoa nascer fora da natureza. Ou seja, a mulher hoje ela só tem um meio de ser mãe, se ela engravidar. E se ela tiver um marido, primeiro se ela tiver um marido, e segundo se ela engravidar. Quando isso acontece, o que acontece? Ela coloca uma pessoa no mundo, metade ela, metade o marido. E aquela pessoa ela vem ou masculino ou feminino, e ela vem na mesma figura da mãe e do pai. Ou seja, ele vai seguir o que está determinado pelos pais, porque ele nasce com entendimento infantil e ele desenvolve a infância, a adolescência, a juventude e todas as outras fases. Ele vem na mesma linhagem de existência que o pai, que a mãe. Então isso não é natureza, isso não é transgressão. O que o pai foi, fizer e ensinar, ele vai fazer. A não ser que ele tome uma atitude antes a partir da escola, a partir da educação, a partir de uma outra vida, de uma outra criação, a partir de uma convivência com os avós, com os tios, com outra sociedade. Então ele pode tomar uma outra atitude. Mas se ele não sair do convívio dos pais, ele vai viver tudo que o pai viveu. E a tendência é que até quem sai, quem consegue avançar, seja reduzido a viver o que os pais viveram, pela guerra espiritual que há.
Às vezes a pessoa até consegue as possibilidades, mas não alcança, porque alguém luta com alguém da família, luta contra, para jogar para fora, para dentro dos pais, alguém da família luta contra, para voltar para qualquer lugar, para colocar segundo a sua vontade, ou para tirar do amparo dos pais, ou para colocar. Então vem sempre uma guerra em cima daquilo, mas em natureza e transgressão ele é o mesmo. Pode ser que ele encontre a Deus no caminho e ele saia da natureza de um pai perdido ou de uma mãe perdida. Não é porque é filho de uma mãe perdida que vai ser perdido. Se aquela mãe nunca se achou e ela foi perdida a vida inteira e de maneira que até amargurou aquele filho, ele pode muito bem encontrar a Deus e sair do que ela foi. Então, ele não pode seguir a mesma transgressão consciente. Ou seja, é consciência que leva à definição. Então, conscientemente, ele realmente não pode ser filho de um mesmo pai. Mas natural, todos somos filhos da natureza de Adão. O único homem que não foi concebido no parto foi Adão. Até Jesus, o Filho de Deus, foi tirado do ventre de uma mulher. Então, ele se fez homem, Deus. Então, para isso, não precisava ser feito como Adão fez. Adão não nasceu de mulher. E Eva também não. Mas Jesus nasceu para destruir quem os derrubou. Porque o que nasceu em Jesus era o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo já vem e entra na fila da genealogia e da sucessão da natureza para que pudesse reverter a salvação e o quadro do homem em entendimento e em comunhão com Deus. Pudesse voltar a falar com Deus em liberdade, porque além dele ser divino e obra de Deus, não poder falar com Deus, depender de lei, de holocausto, de diversas coisas para apresentar um altar e falar com Deus, e que era necessário, pela distância que o inimigo traçou da queda do homem, da natureza, a Deus. Olha o que eles faziam em Israel para alcançar a Deus. Eles tinham um percurso imenso, meus irmãos, de culto, de holocausto, de oferta, de toda sorte de posição, de roupa, de turma, de toda a organização. Era uma organização completa. Aquilo não era um ritual, aquilo era um culto, uma comunhão. Era a comunhão do judeu, que precisava de toda aquela solenidade para alcançar a Deus, por conta do que caiu e de quem corrompeu a natureza. Então, através de tudo aquilo, era que Deus mandava fogo no altar, como mandou no templo de Salomão, segundo a Bíblia, e todos os sinais. E sobre o monte, Moisés passou 40 dias no monte, dentro do fogo, dentro da nuvem, em comunhão com Deus, para trazer a lei. A lei, ela foi um pontapé inicial para o homem. Quem salvou os homens foi a lei, e salva até hoje. Agora, Cristo consumou o sacrifício da lei e tirou a lei do ato solene para alcançar o fogo da salvação e a comunhão, o contato, a mente de Deus. A mente de Deus era necessário eles estarem sem pecado. Por isso, os profetas profetizavam tantas catástrofes, porque ali não tinha mais nem Deus, nem a mente de Deus. Estavam todos anulados, porque não conseguia encontrar Deus, falar com Deus. O pouco que o homem fez, pela fé, para ter o contato com Deus, Deus honrou grandemente e enviou seu Filho, que veio na natureza. Então, a este, chamado de Jesus de Nazaré, filho de judeu, filho de José, filho de judeu, da linhagem real do rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, foi que ele tirou todo o sacrifício e consumou a salvação para o homem falar com Deus em espírito. E foi nascido de mulher. Agora Adão foi feito das mãos e divino, nas duas naturezas. Cristo foi feito também, mas nasceu da virgem judia, ou seja, ele estava dentro da linhagem judia. Já pensou se aparece um homem em Israel? Se aparece um homem em Israel
sem ter ventre, sem ser filho de nenhum sacerdote, de nenhum filho de Israel, e só dizendo eu sou o Messias, isso ia pegar? Não. Deus preparou a nação para que ele nascesse, a nação concebesse ele. Ou seja, eu me responsabilizo. A aliança foi tão grande, como ele disse mesmo em Jeremias. Pegue o cinto de linho e coloque sobre os seus ombros. Assim como esse cinto se colou aos seus ombros, eu me liguei aos filhos de Israel. Então, desses filhos, teria que vir o filho, o corpo, o homem, para que se fosse ele. Então, a unidade com o povo foi tão grande que ele concebeu o filho no povo que ele se ligou. Enquanto estavam com Deus, estavam bem, mas ao tirar de Deus, eles apodreceram. E o sangue de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro, e foi por quem ele veio, a nação concebeu, foi quem cumpriu a lei e nos deu a salvação. Mas a lei, ou até hoje a lei, é um padrão e uma solução de existência e de ordem para com os homens, por causa da transgressão e do pecado, que veio na mesma linhagem que caiu primeiro. Se não viesse a transgressão da semente de Adão, o dilúvio não teria existido e nem necessitado, porque todos transgrediram e não tinha nem como Deus restituir. Restituiu por causa de Noé, que creu, tinha fé. A fé é algo que não pode ser provocada por uma imagem, por uma idolatria, por um interesse. Ela tem que nascer de dentro e ela tem que se unir com Deus em uma concepção de fé. Noé teve essa fé, Abraão teve essa fé. Essa é a fé. É a fé que vem de Deus, que gera Deus e que Deus gera e que faz o sinal ali por aquela unidade. Nunca pela a visualização, mas pelo amor. A heresia, então o pelagianismo, ele nega que Adão fosse expandir, que Adão, a natureza de Adão, fosse o resultado do pecado. E qual é a resposta da Bíblia? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. E a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade. Ora, é a descendência e a sucessão. Não faz sentido qualquer outro pensamento ao invés. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Ou seja, todos nasceram e foram destituídos na morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras, confirmado na própria experiência humana, a corrupção de gênero. Então, como todos foram nascidos, então todos também morreram. Então, a morte, ela anulou, ela aniquilou a vida. A vida. Então, Cristo, ele vem para dar a vida eterna, porque a morte que Adão, o corpo que Adão caiu, ele morreu. Ele poderia nunca ter envelhecido, ter ficado como estava, e ele poderia nunca haver morrido, porque ele estava em composição. E a composição, nós não sabemos o tempo que Deus ia dizer concluir uma grande obra. Eles estavam compondo, e ele tinha chegado no homem, e ele tinha feito o casal, e já foi tentado. Deus poderia ter feito alguma coisa a mais e ter advertido, subido a escala da obediência. Adão passou no alimento, mas Adão não passou em qualquer outra coisa, numa pergunta, numa curiosidade, né? Então, Deus poderia ter subido a escala da obediência e ter purificado, fortalecido a divindade, mas não, ele já caiu na primeira, então não tem como. Eu acho que a condenação é tão grande por conta da facilidade com que a primeira coisa derrubou, entendeu? Então, se ele resiste, ele passa, não teria uma outra provação, de acordo com que Deus fosse completando ele, ali ele só tinha disjuntora, faltava tanto, ele não tinha nem como viver, então ele já cai sem nada, quando eu falo do filho pródigo, né?
que sai com alguma coisa, mas volta sem nada. Então Adão, ele já cai sem nada, ele caiu sem nada, ele não tava, só tinha mesmo a vida. E na primeira, a coisa mais simples, na primeira ajuda e a primeira ação que Deus faz em prol dele, que foi a disjuntura, ele já caiu. E isso, quando cai em vida, ora, ali era uma vida, aquilo poderia ser eterno. Deus sabia do que estava fazendo o homem. Então, quando ele cai, a condenação daquela queda realmente vai ser a morte, ou seja, a vida vai sair dele depois que ele consumir esse corpo. O tempo consumiu o corpo, que aí ela entrou no tempo, ela entrou na vida natural e ela entrou no tempo. Então, duas coisas iam escravizar ele e destruir o corpo: o tempo e a vida. E o pecado, a ação do pecado, a pulsação, tudo que ele fez não era mais divino, era sangue, era homem. Ou seja, se por um lado o corpo era divino, por outro ele não estava mais, ele já estava, o coração estava batendo normalmente, o sangue já estava vindo suor, fedor, já tinha vindo tudo que não estava, talvez não tivesse sido criado. Então tudo que naturalmente, divinamente estava nele, até as vestes talvez, ele perdeu tudo e foi para a natureza. E a natureza encerrava na morte pelo tempo. Aquele corpo caiu no tempo. E aconteceu a morte. E então a resposta da Bíblia é essa, que a evidência é realmente incontestável na transmissão do pecado e a queda de Adão, né, para o pelagianismo. Aí vem a morte de Jesus em favor dos pecadores. A morte de Jesus, o Corão nega. A segunda seita que contradiz o pecado por Adão e a descendência passando o pecado passado da natureza. E os muçulmanos, o Corão diz que nega a crucificação e a morte de Jesus com esse argumento, que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso o Corão rejeita o sacrifício de Cristo. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Certamente será. Por quê? Porque o corpo do homem natural, ele caiu no pecado. Ou seja, o corpo do homem era divino. Ele recebeu o espírito de vida, ele recebeu o corpo e ele recebeu o espírito de vida. Os dois tinham divindade. Quando eu digo que a vida do corpo tem divindade, a perfeição do mecanismo e da existência que acontece toda a vida. Mas isso estava feito no divino, sob um espírito de vida chamado de Adão. Isso aqui é um homem que eu fiz e coloquei no jardim e deu o espírito de vida. Ou seja, o espírito de vida é a consciência, a consciência da plataforma do corpo. Então, o que Deus fez? Deus deu a Adão a vida do corpo e deu a consciência e o contato com ele. Tudo isso estava divino. Quando ele cai, só fica divino a alma, o corpo, a ação do corpo e a vida. A natureza, o espírito entra em desobediência. Ou seja, o corpo vai para a natureza, cai tanto quanto o espírito. Os dois caem. Mas uma coisa está divina nele. Primeiro, o espírito. Ele tem vida, ele tem racional. E ele tem mecanismo científico. O mecanismo científico do corpo é uma obra divina, porque foi alguém que construiu. Ele fez a sua imagem e semelhança. Então, o mecanismo da nossa existência é divino. É perfeito. Você só geme se sente dor. Quem colocou a dor? O pecado, a queda. Então, eles dizem que Cristo, o Corão dos muçulmanos diz que Cristo não precisava morrer. Por que Cristo precisou morrer? Porque Deus salvou o que era divino que restava, a alma e o espírito. Porque o tempo onde caiu o corpo, o tempo e a vida, a dificuldade da vida, envelheceriam o corpo. Ou seja, a parte divina, científica, envelheceria e desabaria no tempo que caiu Adão.
Então, se Cristo vem como veio e nasceu, como nasceu de mulher, mas nasceu santo no corpo e na alma, é crucificado como um sacrifício e ressuscita, ele ressuscita quem morrer nele. Porque para reaver o homem, Deus precisou de uma solenidade chamada de holocausto, sacrifício e lei. A lei, o holocausto, o sacrifício era um culto para trazer e aproximar aquilo que estava muito longe, aquilo que estava impossível, que o pecado derrubou e jogou na natureza. Quando o homem cai na natureza, ele cai sozinho, ele cai desordenado, ele cai sem entendimento, ele cai nas trevas, na rebelião, nas garras de Satanás. Então, para reaver esse homem, meu Deus, foi um processo. Então, Deus consegue reaver tudo isso, primeiro na restituição do controle absoluto em Noé, quando tem contato com um entre muitos, e depois na nação que ele gera. Quando ele se gera na nação, é o primeiro passo. Então ele prepara todo, primeiro a lei, primeiro a fé. Depois da fé, a nação. Depois da nação, a palavra. Depois da palavra, o culto. Tudo isso foi para descer Deus para nós, para trazê-lo a nós. E a solenidade de todos, culto, sacrifício, era para esse Deus reger esse povo e estar conosco até hoje. Então, quando a lei é obedecida, ela pede o quê? O sacrifício. Por quê? Porque você está obedecendo a quem? A Deus. Olha o que o pecado fez e o Satanás, com seus exércitos rebelados. Você está obedecendo e está sendo julgado por quem? Por Deus. Cadê esse Deus? Deus está do outro lado. É divino. Como que ele é divino, se você não prova? Quando o cordeiro foi matado, o que aconteceu? O sangue que pulsou no corpo do pecado representava o animal. Então, para ter contato com essa divindade que era Deus, você precisava estar morto. Jamais o homem no corpo que caiu Adão poderia ainda ter contato com Deus, pelo entendimento que lhe foi tirado e trocado. Então, o sacrifício da lei, quando a lei era executada, o sacrifício que era feito e apresentado à obediência era para não ser o próprio pecador. E naquele derramamento de sangue, o Espírito Santo perdoar a casa, perdoar o filho, perdoar a família, perdoar a tribo. Então a nação trazia esse culto a Deus, para que Deus justificasse o pecador diante do pecado que o rebelado derrubou. Então, quando acontecia esse culto, Deus justificava diante de quem? De quem derrubou, dos principados, das potestades, das trevas. Se nós não tivermos justificado diante do inferno, o inferno acaba conosco. Por quê? Porque ele está aí para acusar. E ele derruba para acusar. E quando chegar, não ter quem salve. Então, quando Israel chegou com sacrifício, Deus apresentou a quem? Os demônios. Quando a oferta era apresentada, Deus entrava e perdoava, porque Deus justificava eles pelo holocausto, pelo sacrifício. Quem vem para esse sacrifício? O amor de Deus foi tão grande que ele uniu uma nação para fazer isso. Quem vem é o próprio Deus, que se gera na mulher, da semente da mulher. Eu enviarei um que esmagará a tua semente, a tua cabeça. Dizendo para quem? Para Lucifer, para a serpente, para Satanás, que destruiu a criação de Deus. Então, ele vem, entra, gera o filho no corpo humano, a criança nasce, desenvolve toda a vida até os 33, chega a 33 anos, mente de Deus, a cabeça formada de Deus,
um tempo perfeito, então ele consuma. Deus consuma e Jesus Cristo. Então Cristo, aquele cordeiro como homem, morrendo, judeu, preparado, recebido por Deus, perfeito, santo, não tinha pecado, cheio de maravilhas e de sinais, consuma e apresenta-nos. Aí entra a igreja toda, o corpo de Cristo. Até hoje, todo que crê, for batizado, será salvo. E todo que crê no nome de Jesus será salvo. Em crer, ter tempo para viver e não servir a Jesus, pode perder a salvação. Agora, crer e morrer, ganhou, porque ele deixou isso muito claro. Então, crer em Jesus, ter vida e não servir a Jesus e depois falar que é salvo, não, aí já é, para mim, já é demais. Porque o cordeiro foi morto, então, com essa vida, se você não oferecer essa vida a ele, o que você quer dele? Senão, que não lhe considere. Em viver, tem que viver para Cristo Jesus. Então, eles dizem que não é necessário. E eu estou provando aqui que é necessário. O Corão diz que não é necessário. Eu estou provando porque que é necessário. Cristo veio como homem, se fez o cordeiro que Abraão creu e nos consumou em Deus. Nós morremos nele, ressuscitaremos nele. Ele tanto falou e ensinou, como ele provou. Trouxe até cadáver com 4 dias de morto, lá da morte. E quando o cadáver volta e ressuscita, conta como tudo aconteceu. E, enfim, ele ensinou tudo para mostrar a obra, o que estava fazendo, o que fez, o que consumou. Então, 2 heresias antigas que perseguem a verdade do pecado e a reconciliação em Cristo. Primeiro, o pelagianismo diz que o pecado não passa de Adão e a transgressão. Mentira, que o pecado passa. É falsa essa situação. Depois o Corão diz que Cristo não precisa morrer. Então são duas coisas que não estão na verdade. Primeiro, a natureza é o pecado e quem veio como o pecado foi Cristo e consumou essa natureza. Então o culto judaico não é mais necessário, porque ele cumpriu, ele veio. Hoje eu chego por Jesus. Eu chego como igreja de Jesus, eu chego a Deus. Eu tenho acesso e tenho o Espírito Santo. Porque Cristo se fez pecado. Então, se Adão não passa o pecado, Cristo não precisaria de Cristo ter vindo, porque Cristo não teria se feito pecado, né? Então, Cristo, ele se fez homem, ele não se fez pecado, ele se fez homem. Então, o sacrifício era o cordeiro puro e santo, que foi Cristo. Então, quando ele é morto, ele é justificado, ele é consumado. O cordeiro que ia, ou bezerro ou carneiro, que Deus pedisse nas festas e nos cultos, que ia para o holocausto, era o cordeiro para o derramamento desse sangue. Esse sangue ele tinha que jorrar para Satanás ver e cair por terra e entregar a criação de Deus. Quando ele toma só devolve se matar. Então a morte veio e matou Adão. Então o sangue justifica a Deus. Quando Abel apresentou a oferta, o que o Satanás fez em Caim? Caim matou Abel. Por quê? Porque ele estava realmente apresentando e Deus recebendo. Ele estava crente. Então o sangue, como ele queria o sangue, Satanás, ele usa Abel e mata o irmão. Então o sangue, você vai ter Deus se você morrer. Pá! Aí derramou o sangue. Aí Deus vem a ele, e não foi por isso que Deus veio a ele. Deus vem a ele e o condena. E encerra. E Deus não pode mais ter contato com toda essa geração mediante a isto. Mas o sangue de Abel foi derramado. Então, o sangue era para Deus ser justificado e perdoar. E apresentar não a Deus, mas ao inimigo que derrubou o sangue.
O ponto 3 diz assim: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Qual é o perigo? É a carne. Os pensamentos pelagianismo em nossos dias. A carne, ela não imputa muito pecado. A carne, ela não imputa nada, ela leva na conformidade. Então, a carne é um risco para que possa desenvolver essa incredulidade. Porque a obra não é fácil. Você crê que alguém precisa derramar sangue para você entrar no céu e você ainda se julgando bom, se julgando certo? Ninguém é certo por mais comportado que seja. Ninguém é bom por mais bondade e obras que faça. Nada disso justifica Deus e a salvação. Quem justifica é o sacrifício, porque você é pecado. Você é corpo de pecado. O que justificaria o perdão antes de Cristo era o derramamento de sangue. Você teria que ter um cordeiro para perdoar o seu pecado. E em Cristo só Jesus. Porque quem derramou o sangue foi Jesus. Nenhum santo, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser assume o que Jesus fez, porque fez por plano de Deus e derramou o seu sangue. Os pensamentos pelagianistas em nossos dias, qual que seria? Essas ideias ainda estão hoje nas religiões reencarnacistas, que negam a queda do Éden. O Éden foi o homem caído. A natureza caiu ali. Quem não caiu ali foi o que já estava rebelado e o que veio derrubar a natureza. Aí vem um movimento religioso denominado ciência cristã, nega a existência do pecado. O pecado é existente, o pecado é real, é pecado. Por quê? O pecado é o sangue, meus irmãos. O pecado é o sangue. O sangue é o pecado. Então, todo sangue, ele procede às práticas, ele procede às ações, que é a natureza. Porque nós somos frutos de uma natureza e de uma genealogia. Nós temos o sangue do nosso progenitor. Todos vêm de uma progenitura. Então você tem o sangue daquilo que lhe gerou. E você tem toda a tendência da genealogia deles, dos dois e dos antecedentes, entre toda a família. Então isso é sangue, isso é genealogia, genética. Isso é pecado, porque foi concebido do pecado. E eles negam, a reencarnação nega isso. Que reencarnação? Se nós temos um espírito para obedecer a Deus e levar uma vida de obediência e comunhão com Deus para ressuscitar em Cristo Jesus. Você recebe o Espírito Santo para lhe fazer um espírito salvo e um Espírito Santo em Deus e em Cristo Jesus. Trocar espírito não faz sentido, trocar identidade não faz sentido. Alguém receber isso aí não existe, isso aí são os demônios. Os demônios que recebem, trocam espírito, eles fazem de tudo em cima de uma mentira só. Está de fora do templo, da casa, da morada de Deus, do corpo de Cristo. Então isso não existe, realmente. Devemos conhecer bem aquilo que nos cremos. Pronto, conhecer e se aprofundar em conhecer o ponto de vista de outros e também o ponto de vista de outros para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa não saber como identificar. A teologia antibíblica. Qual é a teologia antibíblica? É essa ciência cristã. Primeiro, a ciência ela não parte de nenhum cristianismo. Cristão é o que Cristo mora com ele. Essa palavra nasceu na igreja de Antioquia. Ciência é a carne. A carne é a ciência. Se eu falar de ciência cristã, eu falo da carne cristã. Onde é que a carne é cristã? A carne habita o pecado. Eu não vou derramar o meu sangue ou o sangue do meu cordeiro, porque Cristo apresentou o seu corpo. Então isso foi grandioso, isso é imenso. E Cristo vai reinar em mim pela a minha conversão a Ele e pela sua salvação em mim. Então a ciência é a carne. A carne cristã, ela não é crente e nem é cristã. Ela usa o título, porque cristã é onde Cristo mora. Cristo não mora na carne, Cristo mora no Espírito. As teologias antibíblicas.
como também apresenta o Evangelho, que é as condutas da salvação por Jesus Cristo, por Jesus, morreu por elas também. E nela, a missão, temos a ajuda do Espírito Santo. Diz assim, como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o Evangelho que as conduz à salvação por Jesus Cristo, por Jesus. As teologias bíblicas, elas estão pautadas realmente no Evangelho. A única teologia bíblica que nós podemos considerar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é quem salva. Quando você entra no Evangelho, e o Evangelho entra em você, Jesus entra em você. Quando você crê no Evangelho, quando isso acontece, aí você vai poder saber a Bíblia. Mas sem ele, sem o Evangelho, não é seguro, não é confiável, não é verdade, nenhuma base teológica bíblica. Por que que os concílios? O concílio nasceu em Jerusalém. Por Roma? Foi. Roma tinha condição, fez o concílio. Mas o concílio nasceu da lei. A lei legalizava e julgava tudo para apresentar o Cordeiro. Sem a lei, sem o Cordeiro, não havia lei. Então, o que ele fizer? Roma fez? Pegou a lei e formou o concílio para julgar sem o Cordeiro. E quando o Cordeiro veio, eles mataram, não por consideração, mataram por inimizade a Deus. Então, o concílio foi formado em Jerusalém. E por causa de quem? Da lei. Então, eles usaram a lei para formar o concílio. E desse concílio nasceu teologias que queriam justificar a posição e a chegada de Cristo a Jerusalém. Não a Jerusalém, mas a Roma e a todas as suas igrejas romanas. Porque o concílio tirou a Bíblia e impôs as teologias. O concílio dos monges impôs diversas teologias, inclusive esse pelagianismo é uma teologia, e todas as outras heresias que viemos estudando por todo esse trimestre são as teologias que vieram do concílio iniciado por Roma em Jerusalém. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles queriam a lei, porque a única coisa que restou sobre a terra foi a lei, porque a lei julgava e a lei exercia o juízo. E o sacrifício era para o perdão do povo. Então o compromisso de Deus era com o povo e do povo com Deus. Mas a lei estava viva. E de tanto eles sofrerem e padecerem, a lei confrontou todos os reinos, destruiu a todos eles, a lei permanecia, que era o povo judeu. E todos os outros reinos passavam, morriam, iam embora e trocavam de donos e de senhores. Então, quando chega a Roma, Roma reconhece essa deidade, reconhece esse poder da lei. Então, ele forma o concílio pela lei. A lei quem deu juízo para julgar. E isso gera no homem o juízo, gerava nos homens o juízo. Eu estou pegando uma linhagem, um desenvolvimento psicológico de entendimento, para que isso nos facilite a entender como tudo chegou. Então, o concílio dizia que esse concílio julgou, era de Roma, e ele quem julgou ao povo e levantou as teologias. Teologias acerca de quê? Do nascimento de Jesus. As teologias acerca do homem crucificado, inclusive por Roma. Então, foi eles que geraram as teologias. Por que isso aconteceu? Porque eles não tinham novo nascimento em Deus. E eles não interpretavam a lei como os donos da lei. Por exemplo, eu conheço a Cristo hoje no Evangelho. Eu sou salvo. Eu vou conhecer a lei, meus irmãos, pelos judeus, meus irmãos. A lei é dos judeus. Eu não posso hoje usar a lei sem glorificar a Deus pela lei entregue ao povo judeu, porque a lei era dos judeus. Então o que eles fizeram? Eles mataram os judeus e usaram a lei como sendo deles, ou usaram Deus como sendo deles. Aí o que acontece? Deus teria contato com eles sem sacrifício, sem holocausto, sem plano, sem eles serem o dono? Não. Então eles não tinham conhecimento da verdade. Então eles formavam as teologias para tentar esclarecer com o vosso conhecimento, o pouco conhecimento que vinha sobre a cachola da cabeça, pelo juiz da lei,
para um discernimento espiritual. Mas de Deus eles não tinham nada. Entenda bem o emaranhado. Se eu hoje me converti, conheço a Jesus e eu vou conhecer a Bíblia. Aí vem assim, digamos que é isso, hein? Glória ao Pai, aleluia. Então eu me converti e quero conhecer a Bíblia. Ou não quero conhecer, vou buscar a face de Deus para os dons espirituais, mas Deus me leva para dentro da palavra. Então aí eu vou conhecer a lei e vou conhecer a quem foi entregue a lei. Deus é assim, Deus ele é perfeito. Você não queira conhecer os pés pelas mãos, você tem que conhecer a cabeça. Primeiro a lei veio dos judeus. É por esse motivo que eu hoje sou uma cristã, mas um dia eu não era. Então eu tive a conversão. Quando eu era criança, eu não entendia o que era aquele papá que a minha mãe tinha até uma imagem na parede. E não entendia o destino da igreja. Mas eu ia para a igreja. E eu era direita na igreja. Eu disse, não, eu vou ser pelo menos de Deus. Eu pensava comigo, na infância. Dizendo, pelo menos de Deus eu vou ser. Eu estou vendo aqui que não tem nada aqui na vida. Mas pelo menos de Deus eu vou ser. E segurei. E aquilo me deu o conhecimento da necessidade e da dor. E lá estava o mestre. Muito bem. Mas aí eu não podia, do jeito que eu estava, eu ir para a lei. Porque eles não falam de lei. Quando eu ia para a igreja, eu não tinha noção de maneira alguma de nenhuma base de verdade. E quando a verdade chegou para mim, alguém chegou para mim falando da palavra e da verdade, eu disse não. Eu não creio e não cria mesmo. Quem me fez crer foi o plano de Deus. Isso que aconteceu foi um milagre. Então eu conheci onde Deus, olha o processo, onde Deus nasceu. Quem chegou primeiro? Onde se localiza Deus? Mas a maioria vai embora do mundo sem ter noção nem do território situado do Deus vivo. Então, quando eles fazem essas teologias, eles enchem o povo de religiosidade. A verdade é a lei dos judeus. Eu conheço a lei hoje por verdade, porque a lei é dos judeus. Então, se eles pegam a lei dos judeus com esse temor, eles não tinham se embaraçado com teologias. Então, essas teologias confrontam a verdade que eles não nasceram para ter. Mas eles escreveram as teologias. E essa teologia, o pelagianismo, não tem entendimento do pecado e da salvação. Todos eles morrem na ignorância, leigos, nécios, ante a verdade. O povo de Israel caiu na mesma situação quando estavam no pecado. Eles estavam leigos e nécios, eles estavam vagueados. E Deus disse, eu vou destruí-los. E os profetas clamam pelo povo, clamam pela aliança. E Deus honra a oração dos profetas. E Deus refaz a aliança nas gerações vindouras. Mas eles ficam, como hoje é a igreja ortodoxa nécia. Eles ficaram com essas teologias. E o que mais levantou a ira do Senhor. Mas a lei era deles. Por mais que eles estivessem desconcertados e desviados, como qualquer outra nação, não poderia pegar a lei deles e dizer, como fez os filisteus. Os filisteus foram lá, cataram a arca e levaram para as vossas terras. O que foi que aconteceu? Deus feriu a todos. E eles ficaram até, com certeza, chateados. Porque Deus mandou ir devolver. Porque ele estava tratando com o povo. Então quem estava errado eram os filisteus. E os filisteus foram lá e levaram a arca e levaram a crítica sobre o povo. E sobre a lei do povo. Mas o Deus que perseverou. Onde é que não tem filisteu hoje? Em lugar nenhum. É a verdade que segura. Porque quem é o dono de tudo é Deus.
Então ele foi lá e devolveu, porque ele pegou o que não era dele. E o que tivesse lá é dele de Deus. Ninguém tem nada a ver. O problema é com ele, com o dono da casa. Então as teologias, elas tiravam o dono e pegavam, roubavam. Pronto, é roubo. Pegavam a lei, exercia as teologias em cima da lei e dizia, está aqui a verdade de Deus, que o nome é religiosidade. E isso conflita o pecado da natureza e nega. E aí segue o entendimento, porque quando você chega esclarecendo a verdade, é mais fácil alguém crer do que você criar uma teologia falsa em cima de um conteúdo que nem seu é. Né? Então, você pega o seu, porque o seu você vai se responsabilizar. Então, se você está pegando algo que não é seu, você vai confundir-se e confundir alguém que está vendo e precisando do que poderia estar na verdade. Porque se eles entram convertidos, eles tinham salvado até o mundo. A salvação ela já vinha sendo propagada, acabou que a igreja passou diversos séculos apagada. Né? Então Deus teve que levantar um para levantar a verdade da igreja, em 1500. Então a pressão em cima dos judeus foi grande, porque eles, além de estarem desviados, eram o dono da lei. Por mais que eles estivessem fazendo certo com a lei, eles não eram o dono. A aliança era com eles, com os judeus. Então Cristo ele tirou tudo isso. Hoje a porta é Jesus. A porta é o caminho. E isso ficou silenciado diante de muitas. A igreja ela arrastou muitos séculos essa falsa devoção e temor a Deus, por conta do desvario dos judeus. Os judeus prejudicaram a maior propagação e aceitação da verdade. Hoje a verdade é Jesus Cristo. E não há teologia para isso. Há o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, pelo Espírito Santo. Agora a teologia que vem para o Evangelho, para provar cada vez mais a verdade de tudo que se cumpriu, da lei dos profetas e do Filho de Deus, essa é bem-vinda, essa é aceita para a edificação e a salvação dos homens. Que não seja um prejuízo a teologia bíblica. Porque as teologias hereges, elas vieram todas embaraçadas. E prejudicou, viu? Prejudicou bastante séculos. Se você for para a história, você consegue encontrar o quantos séculos aí passou a igreja sem a verdade. Né? Então aí vem o perigo. O perigo, eu acabei de falar, o perigo é realmente esses emaranhados de teologias que vieram prejudicando. Hoje a igreja está aí, faz tempo. Desde 1500, né, que a igreja, o Martinho Lutero, ele fundamentou todas as igrejas, ele fez com Paulo e constituiu as igrejas de Jesus Cristo. O perigo quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas das suas igrejas, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto e por isso não examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5:21. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O erro doutrinário é uma concepção individual do cristão, que já nasce de Cristo. Ele que sabe qual é a doutrina que ele quer viver. Mas o conhecimento da Bíblia, nós hoje temos, que teve séculos aí, que passou mais de 300 séculos, mais de 300 ou 400 séculos, essa idade aqui de 360 a 420 depois de Cristo, a igreja já estava enfraquecida, porque a igreja explodida foi a igreja primitiva. E aí nós tivemos toda essa revolução de que Roma precisou destruir Jerusalém e executar a lei e usar aquilo que de Jerusalém procedeu. E a lei dos judeus, elas não foram usadas assim, depois que Roma destruiu Jerusalém. A lei dos judeus, elas vieram sendo usadas desde a Septuaginta. O concílio que nasceu dentro de Jerusalém, ao lado do templo, já era a lei e já era para beneficiar o juízo de Roma. E o juízo
de Roma se estabeleceu nele. Então, hoje a palavra ela está em nossas mãos e ela tem a sua teologia. Mas as teologias hereges, todas têm um princípio, uma origem pela qual elas foram constituídas. O entendimento, ele é algo fino. E para ele se abrir, a verdade de Deus tem que estar em mãos. Mas muito mais, o Espírito Santo. O Espírito do homem tem que converter a Deus. E ele tem que encontrar a verdade para ele converter a Deus. Dessa consumação de Jesus Cristo. Não é fácil aceitar o que foi feito, mas sem o conhecimento você não aceita nunca. Porém, com o conhecimento você se torna um eterno com ele, porque ele já ressuscitou. Se nós olharmos para o sacrifício de Cristo, nós o vemos derrotado e vemos na cruz. Mas nós não temos os nossos olhos para vê-lo agora no trono branco, que ele já está, se nós não cremos. Porque em crer e em viver a palavra e em orar, você vê ele no trono como João viu. Para consertar e para glorificar a cruz, não leia somente a ressurreição dos evangelhos. Leia o que João viu. O que João viu já foi o juízo. Então o livro do Apocalipse já traz o juízo e já está em nós, já está na vida, já está contado na escatologia, na escala dos tempos que se cumprirão em vida sobre nós, sobre a nossa geração. O que nós temos que fazer agora é orar para Deus livrar o profundo e o escondido da palavra, o profundo conhecimento, e não deixar nenhuma heresia presente bagunçar aquilo que Deus quer. Não é aquilo que nós temos que fazer para Deus, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus é aquilo que Deus dá, que é o dom, que é a vontade, que é a primícia. E levando em consideração essa doutrina, essa vida, essa comunhão, nós seremos os filhos de Deus regenerados da natureza do pecado. Nós não seremos o fruto da rebelião que derrubou a Eva no jardim. E essa foi a lição da concepção da natureza humana no pecado. A lição 10. Amém.